Benhur Pereira é natural de Santana do Livramento. Começou sua carreira como jogador, onde jogou em clubes como Novo Hamburgo, Avaí, Avenida, Vitória e Aimoré. Se tornou técnico em 2009 e treinou os clubes Passo Fundo, Aimoré, São José, Esportivo, Gaúcho, Novo Hamburgo, entre outros. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, depois de uma série de programas que a gente teve com o pessoal envolvido com dupla Grenal, a gente teve aí nesses últimos 5, 6 programas, hoje retornamos a gente da casa, a gente que é da nossa região, que trabalha principalmente na nossa região e que tem o seu fruto aqui na nossa cidade. Com muito prazer, eu tenho como convidado para o programa de hoje o meu amigo Benhur Pereira. Seja bem-vindo, Benhur. Muito obrigado, um prazer enorme estar falando contigo, amigo, primeiramente. Falar de futebol e falar de esporte está no sangue, né? Eu gosto muito e nesses tempos aí a gente tem que aproveitar e trocar ideia com os amigos aí, com certeza. Isso mesmo. O nosso programa, como a gente costuma dizer, tem a questão prioritária de falar com conteúdo. Nós temos buscado pessoas que tragam conteúdo nesse período para não ficarmos na mesmice do que a televisão mostra, que aqueles programas esportivos dizem, vai começar tal dia, vai começar tal dia e tal. Vamos falar do que realmente importa. E aqui temos um grande vencedor na carreira do futebol, que é o nosso amigo Benhur. Vamos começar, Benhur. Como é que iniciou a tua carreira como jogador? Olha, Cláudio, na verdade, meu pai foi jogador de futebol, né? Então a gente já tá no sangue, né? Desde pequeno acompanhando sempre, né, as viagens e treinamentos. Eu comecei nas categorias de base do Novo Hamburgo. Eu fiz toda aquela categoria, desde o mirim, infantil, juvenil, juniores, até chegar no profissional, né? Eu me orgulho muito disso, de hoje fazer desde da primeira categoria, né? Me lembro até hoje, no dia que me apresentei, né, através de um amigo meu que me levou, o seu falecido seu Ivo, treinador, e aí fui galgando até chegar no profissional, né? Eu sempre brinco, né, que eu sempre passava nos testes, não pela qualidade, às vezes, mas porque eu era filho do Ica, né? E isso pesava, claro que a gente, né, a gente sempre brinca, meus amigos, hoje tu foi mal, mas tu é filho do Ica, né? E, então, bacana, ainda mais num clube que a gente gosta tanto, né? Foi bem legal isso. Uhum. Aí chegou, terminou a categoria júnior, começou profissional Novo Hamburgo, correto? Isso, Aí... 1984, Uhum. ainda eu fazia parte daquela época era juniores, né? Uhum. Aí fui chamado para fazer parte do grupo profissional. No meio do campeonato de juniores, nós estávamos entre os finalistas, mas aí o profissional me chamou, ainda era seu falecido Sirviana. Depois assumi o Geninho, o Novo Hamburgo fez uma grande campanha. E aí, a partir dali, eu fiquei mais 85 e 86 no profissional do Novo Hamburgo. Foram ótimos anos para mim, como experiência, crescendo com jogadores importantes como Robson, Valdo, Bob, Solis, né? Jogadores de um nível muito bom, tecnicamente, pessoas que me ajudaram muito na questão de conversas, aquela época jovem ainda, né? A gente, né? Sim. A milhão, diferente de hoje, né? Uma coisa mais tranquila, mas eu tive, assim, pessoas que me apoiaram muito e até citei esses, mas tem outros aí que fizeram parte aí da minha passagem, né, da categoria de base profissional, mas a partir de depois, quando sub-18 ou juniores eu subi, eu não voltei mais, fiquei sempre no profissional direto. A taça de prata que o Novo Hamburgo disputou foi por ali, não foi? Me ajuda. 84, Isso, venceu né? em 84. Aquilo foi uma coisa emblemática, Cláudio, que o pessoal não sabe. O Brasil fez aquela grande campanha na Taça Ouro, né? Isso. Que, eu não sei se tu lembra, eliminou o Flamengo, né? Do Sim. Zico, aquele grande Flamengo. Para a classificatória daquilo ali, nós tínhamos um jogo em Pelotas e foi um dos jogos que não que eu estreiei, mas entrei num jogo muito quente. Nós empatamos contra o Brasil lá, imagina, né?
aquele sufoco todo. E nós jogávamos contra o Grêmio em Novo Hamburgo, no Santa Rosa, e o Inter jogava contra o Brasil no Beira-Rio. E a vantagem era do Grêmio. Eu acho que era 1 ponto. Era vantagem ou 2. Então, nós tínhamos que vencer. O Brasil não vencendo, nós íamos para a Taça Ouro. E nós vencemos o Grêmio 3-0. Me lembro até hoje disso, porque eu entrei no segundo tempo com a expulsão, ou com a expulsão do Bob. Entrei de zagueiro junto com com a expulsão do Solis. Entrei de zagueiro junto com o Bob. Nós vencemos 3-0. Só que o Brasil foi lá no Beira-Rio e ganhou do Inter 1-0. Gol do Bira. E com o resultado, o Grêmio foi campeão, né, mesmo com a derrota de 3-0, mas o Inter perdeu no Beira-Rio. Quer dizer, nós poderíamos ter passado para aquela Taça de Ouro, né, que era, teoricamente, o resultado que tu nunca vai imaginar que o Brasil ganharia naquela época do Inter no Beira-Rio, o Inter perdendo o título. Né? Exato, e foi aquela época que o Inter ganhou 5 títulos diretos gaúchos, né? Tudo... Mas aquele ano nos quebrou a nossa... Depois nós jogamos a Taça de Prata, tudo, mas o Brasil teve aquela campanha espetacular, né, na Taça de Ouro. Né? Isso, que marcante. Depois eu estava olhando a tua carreira, teve passagens no Avaí, no Vitória, e aonde mais? Olha, eu fui para o Vitória, fui para o Avaí, eu tive no Aimoré num acesso, que foi em 87, eu era do Novo Hamburgo, e aí o campeonato terminava mais ou menos em outubro, o gauchão. Outubro, começo de novembro, e ficava aquela segundona, né? E o Aimoré estava, e o Novo Hamburgo me emprestou, fui lá, a gente teve o acesso do Aimoré em 86 para 7, eu acho, são temporadas, e foi os clubes assim que eu participei. Depois eu fui para a Avenida, também um ano que era aquela época da PIT, né? Era a Umbro PIT, era a patrocinadora. Era tudo junto, né? Quase o time todo do Novo Hamburgo, né? Para disputar lá, Zé Luiz, Rubilar, Solis. Então o Novo Hamburgo sempre ia me emprestando assim. Meu último clube, na verdade, foi o Avaí, né? E foi onde eu tive uma lesão e joguei 5, 6 partidas e abandonei o futebol. Muito bem. Essa foi a carreira do nosso amigo Benhor, que eu posso dizer com muito prazer que há mais de uma década atrás, quando eu também estava melhor ainda, antes do segundo acidente, a gente batia bola, futevôlei, jogávamos junto. Eu vou te falar, eu não sou o fundador do futevôlei em Novo Hamburgo. Eu sempre digo que é meu compadre, né, o Rafael Cruz, que é o Dentinho, que criou lá na ginástica, aí Aristarco, Luizinho, mas eu participei daqueles primeiros grupos lá, adorava jogar, tanto que joguei em muitos campeonatos, até fora aqui do Rio Grande do Sul, a gente foi jogar, só que infelizmente, né, hoje eu tenho vontade de jogar, tenho amigos que me convidam direto, mas o corpo não está muito afim, viu, Cláudio? É uma pena. A saúde nos impede. Depois vem a carreira do Benhor treinador. Vamos antes, porque ela é extensa, graças a Deus, e com grandes viradas, inclusive, buscadas, eu posso dizer até. Como é que foi o teu primeiro convite para ser treinador? Eu voltei para o futebol, depois que eu parei lá no Avaí, era em 91, eu me afastei um pouco, né? Tive uma outra vida, trabalhei numa empresa, depois eu abri uma loja de materiais médicos para mim, e na verdade aí coisas da vida, né, que são fantásticas, né, ocasiões. Eu lembro até hoje que eu estava numa sinaleira em Novo Hamburgo, né, e me para um carro do lado, era o Marcelo Bincher, né, o famoso Maruco. E aí ele, o que tu anda fazendo? Eu disse, não, eu tenho uma loja em Novo Hamburgo e tal. Eu disse, cara, tu não quer ser gerente do Novo Hamburgo? Eu disse, como assim, né? Eu disse, tenho interesse, adoro futebol, gostaria muito de voltar. Ele disse, não, vou falar com o presidente, que era o Bruno Fez. Sim. E no outro dia eles me ligaram, isso foi no final de 2004. E aí eu acabei assumindo a gerência do Novo Hamburgo 2004, 2005.
O Hamburgo fez uma grande campanha, nós, campeão da RS, campeão da Copa Emílio Peronti, ficamos entre os 4 na Série C, que naquela época só subia Aquele 2. ano Né? fantástico. Só subia 2. Torcida eu lá, era o gerente. foi para Minas, tudo, isso? Isso. Nós fizemos muitas loucuras de viagem, chegando às 3 da manhã pela Copa RS, saindo às 7 para Natal. Uma coisa muito maluca, assim, para o interior, né? 3, 4 jogos na semana. E aí eu participei com o Gilmar ficou para 2006 e apareceu uma oportunidade, o Gilmar até me deu uma grande força ali no clube, que para mim assumir como treinador do Sub-20 do Novo Hamburgo. E aí assumi 2006 gerente, treinador dos juniores, que era um horário diferente, nós treinávamos pela manhã, nós tínhamos um grande grupo. Fizemos também um grande campeonato no campeonato de juniores. E na saída do Gilmar, aí, na Série C, veio o Bagé ficou 2 jogos, e aí eu assumi já para fazer a Copinha de 2006 como treinador. Foi meu primeiro clube como treinador no Sub-20 e no profissional, também no Novo Hamburgo, na Copinha de 2006. Beleza, show de bola. Aí, ó, viu? Retomamos com uma grande lembrança que foi aquele histórico ano do Novo Hamburgo, chegando quase nas finaleiras, indo para a Série B. A gente lembra, Novo Hamburgo parou para se mobilizar, lembra a campanha de prefeito, tudo, né? Foi tudo isso. Muito legal, muito legal. Foi um ano fantástico. Nós estamos até hoje... Foi criado um grupo de 2005 e um de 2017. A ideia isso partiu do Pedro Ayub, né, que era do grupo de 2005, e o Preto, que fez parte de 2017 e 2005, para criar, quando possível, um jogo desse grupo de 2005 e 2017. Então, diariamente, tu vai lá, já cheguei a ver 600 mensagens, os atletas de 2005, a comissão técnica e funcionários do clube, debatendo e falando do ano, né? Claro que com muitas brincadeiras, mas a gente revê alguns amigos e profissionais que foram muito bem naquele ano. Se fosse um ano normal, se subisse 4 equipes, o Novo Hamburgo teria subido, né? Incrível. Acabou subindo o Remo e o América de Natal, ficou fora o Ipatinga e o Novo Hamburgo, porque só subia 2, né? Hoje sobe 4, né? E naquela época a gente, depois de tudo aconteceu, a gente começou a avaliar muito isso. A gente era, teoricamente, naquele momento, e lembro até de um comentário de um jornalista lá de Natal, que nós éramos o primo pobre, né? Nós, Ipatinga. A média de renda do Remo era quase 35 mil pessoas, do América de Natal, 20 mil. Do Ipatinga, que estava naquela época grandiosa dele, 7 mil, até o treinador era o Ney Franco, né? E o Novo Hamburgo conseguia encher o seu estádio, mas muito abaixo disso, né? Então, ele até comentou isso para o futebol, para o bem do futebol naquele momento, seria as grandes equipes voltar, né? É uma pena que a gente chegou tão perto, né? Sim. Muito bem. Rapidinho, nós vamos para o nosso intervalo comercial e já retornamos com a conversa com o nosso amigo Benhur Pereira. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento.
Estamos retornando com o programa Esporte na TV. Esta noite de hoje, tendo como privilégio de ter o amigo Benhur Pereira como convidado aqui da nossa região, que está falando muito bem de como foi sua trajetória, primeiro como jogador, atleta, depois relembrou um grande momento do Novo Hamburgo, Série C, onde quase subiu Série B, sendo gerente de futebol, e aí a sua introdução como técnico, e agora vamos trabalhar no segundo bloco. Bem, Benhur, então foi essa passagem ali no Novo Hamburgo Júnior que tu assumiste. Como é que foi a continuidade? Que fui ver, passou de uma dezena já de clubes que tu tivesse nessa década, né? Na verdade, foi o primeiro ano, aí em 2006 eu fiz os juniores, depois eu fiz o profissional. Em 2007 eu fiz um contrato de 7 meses com a Aimoré, trabalhei no Aimoré logo em seguida. E aí vem aquela dificuldade, né, do treinador jovem, sem muita experiência, né? Aí fui para Cachoeira, passei dificuldade demais, 3 meses lá, que ele não recebe, aquela condição, mas sempre aprendendo, né? Eu acho que é o momento de a gente, né? As dificuldades a gente consegue, né, evoluir muito, principalmente na questão de gerenciar um grupo, né? Sim. A gente sempre fala do treinador na parte tática, é importante demais, a evolução é muito grande, mas existe gerir um grupo, gerir pessoas com muitos problemas, ainda mais quando tu não tem a condição. Isso me deu assim foi muito importante para mim, gostei muito, mesmo das dificuldades, até que em 2009 eu fiz uma segunda divisão com o Cruzeiro, desculpe, uma copinha com o Cruzeiro, e a gente foi bem. A partir dali, 2010, eu continuei um projeto, né, que era um projeto desde 2008, o Cruzeiro ele tinha aquele grupo que foi vice-campeão gaúcho de juniores. Em 2010 foi assim o primeiro grande salto, um grupo jovem, depois mesclado com alguns jogadores experientes. Fizemos uma grande campanha na divisão de acesso e nós fomos campeões, né, passando o Cruzeiro para um outro patamar, com jogadores jovens, tanto que os jogadores estão aí jogando até hoje no futebol brasileiro. Aquilo foi um grande passo, título, Desculpe né? interromper, mas eu acho que foi o ano porque o Cruzeiro ficou muito tempo. Primeiro fora, e daí quando retomou, só a terceirona, foi aí contigo que deu essa subida, né? Em 2010 é que houve o título, né? O Cruzeiro, eu acho que ele estava, eu sei que ele estava um tempo, ele já estava jogando a segunda, mas com muita dificuldade, né? A divisão de acesso, na verdade, né? E em 2010, já com aquela base, foi muito bacana, muito bacana. É uma evolução muito grande do clube. E volto a dizer, quem trabalhou lá sabe das dificuldades que a gente teve, mas a gente teve apoio de pessoas muito importantes do clube. Havia o executivo, o seu João Locke, né? O próprio seu Antônio, eram pessoas que começaram a ver que o clube poderia crescer e o resultado veio dentro de campo. Aquela época, a divisão de acesso, para chegar, havia aqueles 2 jogos extra, decisão, foram 40 jogos. 40 jogos. Toda a competição, 40? Uma grande competição com muitos clubes e nós acabamos, né, sendo campeões. Nós tivemos a vantagem era nós jogarmos no Estrelão. Nós jogamos 20 jogos, perdemos 1, né? Ganhamos 17 e empatamos 2, né? Então isso alavancou a nossa classificação e a nossa chegada na primeira divisão. Até agora, acho que foi no dia 10, não, desculpe, agora não consigo me recordar a data, foi comemorado, né, os 10 anos do clube, o dia do acesso. Eu vi no Twitter. Isso, né? Os dias do clube, né, campeão, a data campeão, e aí recebi, né, do Campelo, né, que é um cruzeirista, né, e foi bem legal, assim, para mim marcou muito a minha carreira, porque é um título que tu tem, né, um acesso, principalmente quem participou lá sabia que os jogadores tinham qualidade, apesar de ser jovens, Fábio, Jô, Léo, que foi vendido depois para o Benfica, mas
a condição naquela época, por mais que o clube se esforçava, era um nível muito abaixo de outros, que o Brasil de Farroupilha com o Sandro Sotile, com o Rosso, jogador da seleção brasileira, com jogadores de um nível de investimento mais alto, o Cruzeiro com aqueles jovens, com uma base, com sequência, né? Que é o que a gente quer no futebol, né? Um trabalho a longo prazo, com sequência, não só pensando no resultado, mas um bom trabalho lá na frente. E o Cruzeiro veio desde 2008 nessa questão, vice-campeão de juniores, coragem de botar os seus atletas. Agora vamos mesclar, traz o fulano, traz o ciclano, fechou o grupo, campeão, e a partir dali o Cruzeiro fez grandes campanhas aí nos campeonatos gaúchos. Depois, São José também, pegaste um ano de São José também, né? Eu trabalhei num gauchão no São José, 3 meses, foi a saída do Beto Campos para o Caxias, era mais do meio do campeonato, aí eu troquei o Aimoré, que eu já tinha feito o acesso em 2013, a gente fez o acesso em 2013, também uma campanha muito bacana, porque quando eu assumi estava em 14º, e nós tivemos o acesso, 2014, 2013, desculpe, 2014 eu comecei o gauchão, depois eu me transferi para o São José. E nesse São José, tu trouxeste de volta alguns do Cruzeiro, né? Não foi? Tinha alguns lá, né? Eu acho que eles já estavam lá. Já estavam? Na verdade, que era o Fábio, Isso. Que era o Fábio, o Márcio. Como o seu João Locke era o executivo do Cruzeiro, se transferiu para o São José alguns anos antes, então foi ele que havia levado vários atletas, né, para o Cruzeiro, ele também levou para o São José vários. Tu vê que o Fábio está até hoje lá, né? O próprio Márcio, lateral direito, eles estão até hoje. O Mateuzinho saiu agora para o Manaus, mas são jogadores que passaram pelo Cruzeiro e fizeram toda a base. Né? Juntando esses clubes, a gente pode citar daqui a pouco um pouco mais o final, mas também eu lembro, né, com alegria, que tu foste conhecido por um período como o técnico do acesso, o técnico que fazia o time do acesso. Na verdade, é interessante isso, né? Se existe uma fórmula, né, Cláudio? Porque o Cruzeiro eu peguei desde o início. E ainda havia feito uma copinha com uma base. Só se melhorou o grupo. No Aimoré, o grupo estava caindo para a 3ª divisão. Ele tinha feito o acesso da 3ª para a 2ª, com o Gelson. Depois eu assumi, ele estava em 14º, e aí o time subiu. Então, tu vê, pega um campeonato no meio, eu ia pegar o 2º turno. Também tivemos um aproveitamento muito forte em São Leopoldo, de 76%, 78% em São Leopoldo. É o que nos deu o acesso. Mas é isso. Eu não disputei muitas divisões de acesso. Tive uma com o Esportivo em 2015, que era também uma situação muito ruim. O Esportivo tinha 18, em 18 pontos tinha 1 ponto, estava caindo para a 3ª. Nós conseguimos vencer assim, os 3, 4 primeiros jogos e aí conseguimos escapar disso, com toda aquela estrutura. Né? O Esportivo hoje faz uma grande campanha na 1ª divisão. Exato. Então, não tenho assim muita, né? Não participei de muitas, mas das que eu participei dos grupos bem interessantes, assim, sabe? Uma marcante, então, que não foi de acesso, mas foi de salvar o clube, se eu não me engano, também foi com o próprio Cruzeiro, né? A última, que estava praticamente rebaixado, né? O Cruzeiro teve assim, eu tive situações bem fortes, assim, no lado emocional, assim, para o treinador, né? Porque o treinador, quando ele entra, ele assume um trabalho, ele vencer, né? Às vezes a gente até imagina uma situação e é bem outra. Então, com o Cruzeiro eu tive muitas emoções, né? Em 2010 nós fomos campeões. Aí, logo a partir do título, eu fiquei 2 anos trabalhando no Lajadense, que foi que me contratou, fiz um contrato de 1 ano, depois eu renovei mais 1 ano. Foi um clube muito bacana, de pessoas muito legais, que me deram uma condição de trabalho muito boa, o clube cresceu. Eu fiz a mudança, né, do Florestal para o novo estádio, né, para a Arena Cruzeiro, né, desculpe, a Arena de Lajeado, né, a Alviazul, e, na verdade, muito bacana, assim.
E com o Cruzeiro, depois eu voltei em 2003 também numa situação terrível, tinha 1 ponto. Só que aí nós tivemos vários jogos, conseguimos recuperar, escapamos, vencemos a primeira vez o Grêmio na Arena, né? Exato. Em 2013, era o Luxemburgo. Aquilo ali nos deu um up muito grande para nós escapar do último jogo, que era o Cerâmica. Em Gravataí nós vencemos o Cerâmica também. Naqueles últimos jogos nós vencemos jogos muito importantes e escapamos. Era uma situação bem, bem complicada, até porque, volto a dizer, o nível de investimento não é muito bom. 2016 a situação era para pior, porque havia poucos jogos, e o Cruzeiro sempre naquela amizade, naquela coisa, o pessoal confia no trabalho, a gente foi de novo, né? E também ali foi sofrido dos últimos, não lembro assim exatamente os resultados, mas os últimos dos 4 jogos tinha que vencer 3. Eu acho que foi esse que venceu ainda, né? E o último foi lá em Veranópolis. Nós vencemos 1-0. O Veranópolis precisava de um empate para ficar na Série D. Nós vencendo, demos a vaga para o Novo Hamburgo e no fim eu acabei em 2016 fazendo a vaga, né? Fazendo eu a Série D no Novo Hamburgo, né? Então foi bacana, nós conseguimos um grande resultado, um time muito forte. E 2017 para mim foi um grande trabalho na primeira divisão do Cruzeiro. Por quê? Porque nós pegamos desde o início, tivemos um nível de investimento muito bom, muito bom. Nós tivemos jogadores que estão até hoje em time grande, né, 2017. Nós ficamos na segunda melhor campanha, que foi o Novo Hamburgo primeiro, o Beto Campos. Nós até vencemos, nós fomos o primeiro clube a vencer o Novo Hamburgo. E nós ficamos em segundo, só que nós vencemos o último jogo em Bento Internacional, e no fim acabamos no mata-mata contra o Internacional, acabamos caindo fora, né? Mas fizemos uma grande campanha, o investimento foi muito bom. E aí que eu volto a dizer, a gente faz grandes campanhas, salva o clube. Em 2018, eu era o treinador quando houve o rebaixamento, né? Tivemos muita dificuldade em nível de investimento, caiu muito de um ano para o outro, e isso eu tenho minha responsabilidade de culpa, eu entendo muito isso, até por ser o treinador, mas eu também sou um cara que trabalha há tempo no futebol. Eu comecei, depois que nós tínhamos bons jogadores, o Wagner, que estava no Aimoré, o próprio Foguinho, que hoje está no Criciúma, mas só que aí a gente tinha esses atletas, o próprio Reinaldo, que está hoje voltar no Ipiranga, jogadores, nós tínhamos assim, 1 para cada posição, algumas com 2. Quando nós tivemos as lesões, nós não buscamos mais. E nós vencemos o Grêmio na Arena de novo, em 2018, gol do Cairon, né? Mas sempre que nós perdíamos um atleta, nós tínhamos problema. Nós fomos para o último jogo decisivo com -4 atletas, que eram o diferencial. E aí, no final, a gente conversando e avaliando tudo isso com pessoas competentes, como tem o Cruzeiro e como nós tínhamos na comissão, uma das avaliações, se nós tivéssemos mais 3, 4 jogadores, nós não estaríamos, porque a beira da classificação para o descenso era um grudado no outro. E nós poderíamos estar classificados, e nós acreditávamos que iríamos classificar, porque nós tivemos grandes resultados, só que nós não tivemos a efetividade de vencer em casa. As equipes se fechavam, nós não tínhamos qualidade para abrir isso. Isso serve de lição, né? Então, o futebol ele é fantástico, né? Ele te dá emoções boas e ruins para mim. Altas e baixas a todo momento, né? Para mim, e quando tu retorna para o mesmo clube que tu gosta, assim como eu gosto de trabalhar no Novo Hamburgo, tu tem que saber, às vezes não é muito na emoção, né? Tu tem que também saber qual é a condição. Como eu tenho uma ligação muito grande com esses clubes, às vezes eu vou muito na emoção, sabe? E eu gosto disso. Agora, quando eu voltei para o Novo Hamburgo, eu sabia da dificuldade. O Novo Hamburgo não tinha nenhum gol no campeonato, em 5. Mas eu acreditava muito pelo grupo, pelas pessoas que trabalham no Novo Hamburgo, né? Eu sei que quando eu chego lá, se mobiliza, né? Desde a gerência, direção, aquele pessoal de apoio, a própria comissão e os jogadores, eu conhecia a maioria, que nós íamos nos mobilizar e íamos virar o quadro, né? Ao menos quando terminou o gauchão, nós estávamos em 9º, né? Não em 12º, quando a gente chegou, né? Muito bem. Benhur, infelizmente o tempo já foi, tá? É muito rápido o programa. Nossa. E a tua história é maravilhosa, tem tanta coisa para falar.
Queria que tu desse uma mensagem final aí do programa, aí para nós, telespectador que está acompanhando o programa nessa noite de hoje. Olha, eu não gostaria de entrar na questão política, né? E não gosto disso. Acho que quando entra política, infelizmente, as coisas se estragam, né? Mas desejar para todo mundo aí muita saúde, que as pessoas tenham muito cuidado com a sua saúde, já que nós estamos num programa de esporte, e quando a gente começa a ter dificuldade é que a gente pensa na saúde. Então, que as pessoas vão fazer sua atividade física, procurem profissionais que estão aí precisando trabalhar, que dê, né, se alimente melhor, né, que essa pandemia dê essa consciência para que quando alguma coisa ruim acontecer, a pessoa não esteja muito debilitada. Eu vejo muitas pessoas reclamando, né? Mas agora eu não posso fazer. Agora não pode fazer, né? Teve tanto tempo para fazer. Então, que as pessoas se cuidem, que vão dar uma caminhada, que vão dar uma corrida. A vida e o esporte, tu trabalha com isso, né? É uma coisa fantástica. Te deixa não só teu corpo, mas a tua mente, né, com muita qualidade, tu levar uma vida melhor. Agradeço muito por participar. Grande abraço aí para todo mundo. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Valeu pela participação. Agradeço de coração. Tá? Muito obrigado. E depois da volta, quando a gente tiver, também vai ter mais uma outra vez que a gente tiver um bate-papo mais descontraído, também lá na Vale TV. Tá bom? Uma honra participar do programa. Um grande abraço para todos. Dessa forma, encerramos mais um Esporte na TV. Encerramos nessa noite com uma brilhante entrevista com o amigo Benhur Pereira. Sempre nos acompanhe, 19h30 às 20 horas. Canal 14 da NET, Facebook e YouTube da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale.